vai começar a estudar matéria de morfologia. Para fazer uma atividade em grupo visando o estudo para o portfólio. Tanto para o portfólio quanto para a prova. Estudo. Aprofundar a matéria. Eu vou começar sobre membrana plasmática. Sua função é separar o meio intracelular com extracelular. E ela tem 3 componentes específicos: os lipídios, carboidratos e proteínas. Os lipídios, eles são anfifílicos, anfipáticos, anfifílicos é a mesma coisa. E ele tem, a cabeça dele é a parte hidrofílica e a cauda hidrofóbica. Eles se unem para que tenha essa separação de parte polar e apolar, separar o citoplasma com o meio extracelular. Aí tem as proteínas, e as proteínas elas tem 2 tipos: as integrais e as periféricas. As integrais ela tem ramificações, que são as transmembranas, que elas vão da parte intracelular para a parte extracelular, elas atravessam. Aí tem as transmembranas de multipassagem e de unipassagem. Unipassagem que atravessa só uma vez, a camada bilipídica, e as multipassagens atravessam mais 2 ou mais vezes essa camada bilipídica. Aí tem as proteínas integrais em membranas, que só tem contato só com a parte, não tem contato com o meio extracelular, só com o citoplasma e a parte hidrofóbica do lipídio. Aí tem as proteínas periféricas, que elas ficam viradas, elas são, eu esqueci o nome. Não, é porque elas permanecem só na parte superfície hidrofílica. Elas têm contato só com a superfície hidrofílica do lipídio. Elas ficam viradas do lado intracelular, dentro do citoplasma. E extracelular também? Também. Tá. A gente não restringe. Acho que tinha restringido. Aí tem os carboidratos, que eles estão ligados tanto às proteínas, que são as glicoproteínas, e os carboidratos ligados aos lipídios, que são os glicolipídios. Aí o conjunto dos carboidratos que integram a membrana plasmática é o glicocálise. Oi? Você quer falar alguma coisa mais? Aí na membrana plasmática tem suas especializações, né? Você quer falar? Faltam só as funções das proteínas. A função da proteína. A função como receptora, a ligação que é receptora enzimática, transporte com a glucocálix. A comunicação entre esse celular do meio intracelular. Isso é a comunicação célula a célula através do glucocálix, a função dela como receptora e a ligação ao citoesqueleto. E o transporte. Verdade. O citoesqueleto, ele sustenta a membrana plasmática. Aí geralmente o citoesqueleto está relacionado às proteínas periféricas na membrana plasmática voltada para o lado intracelular. O citoesqueleto sempre vai estar no intracelular. Intracelular nas proteínas com relação às proteínas periféricas do meio intracelular, que conta nelas aqui da coesão, entendeu? Tá, aí tem os transportes, você lembra dos transportes? Lembro. Mas eu ia falar disso depois das especializações, mas... Então pode ser. Mas eu começo a falar de transporte. Aí tem a fagocitose, que ela é extremamente seletiva, e aí são os laminopódios. Não, pseudópodes. Laminopódios são os pseudópodes. Elas são evaginações da membrana plasmática, muito seletivas, curtas e espessas. Aí tem a pinocitose, que elas são longas e finas, que são formadas por laminopódios, são laminopódios e evaginações da membrana plasmática.
Só que a comunicação não a comunicação, mas ela não é tão seletiva, ela não é seletiva, ela pega tudo que está ali, todas as substâncias que estão ali perto dela, ela vai rodeando assim. Tá certo, só teve uma coisa da pinocitose. A Pinocitose? pinocitose, ela não é ela é invaginação. Mas isso é a micropinocitose. A micropinocitose tem a seletiva e a não seletiva. Aí ela é invaginada, sempre invaginada. Então a micropinocitose é invaginada e a pinocitose é invaginada. Pensa assim, a pinocitose e a fagocitose, que são os nomes assim, sabe, mais cheios, elas são cheios, elas são para fora. E a micropinocitose é detalhado, é para dentro. Aí tem a seletiva e a não seletiva. A seletiva e a não seletiva. A seletiva, elas são as vesículas cobertas, que ela tem uma parte mais eletrodensa na borda da invaginação ali. Aí tem a não seletiva, que são as cavéolas, que são invaginações que não tem, são eletrolúcidas, na verdade. Aí uma coisa que a gente pode identificar a membrana plasmática, a gente não vai ver detalhadamente, uma célula, a gente não vai identificar lá as proteínas e os carboidratos, a gente vai ver uma parte eletrodensa, que é a parte da cabeça dos lipídios, e a parte eletrolúcida, que é a parte hidrofílica ali, hidrofóbica, que é a parte eletrolúcida, Entre as duas. que a gente vê uma unidade de membrana. Aí tem as especializações, né? Aí tem a microvenosidade, que tem a função de absorver mais nutrientes, né? Como que fala? Aumentar a superfície de contato. Aumentar a superfície de contato. Aí tem a microvenosidade intestinal, que é tipo absorver mais nutrientes do intestino. Aí elas são sustentadas pelo citoesqueleto e elas são formadas de dedos. Aí pode ter vários cortes que a gente pode confundir com unidade de membrana também. A gente tem que tomar cuidado. Aí tem os estereocílios, que eles também aumentam a superfície de contato para uma maior absorção de... Não sei se posso falar durante, mas pode. Pode falar, mas eu acho que ela falou na aula que não era para falar disso, tipo assim, De absorção, porque é só aumentar a superfície de contato. Aumentar a superfície de contato. por causa que a absorção vai muito do que a célula Faz. a função da célula específica. Não da especialização. Entendi. Então, vou significar o que a gente falou. A microvelocidade, estereocílios, M-desmossoma, Prega basal. Prega basal. Aí M desmossomos é de junção, não é de superfície. Superfície de contato é microvelocidade. Não, mas eu estou falando de coesão. De coesão das células. Mas de coesão. Aí estereocílios e cílios não é de coesão, é só de aumento de superfície. Microvelocidade e Prega prega basal. basal. É verdade, eu confundi de Que é novo. de superfície de contato. Aquela eu confundi agora de novo. Então, os estereocílios, as microvelocidades e as pregas basais são de aumento de superfície de contato. Aí tem uma coisa lá, que existe, das microvelocidades tem as células livres, que eu esqueci de falar. As células livres, elas são todas rodeadas de microvelocidades, e as células fixas, que a gente pode ver a membrana lateral ali, eu não sei como é que fala, a parte da lateral da superfície lateral da célula, que ela costuma, às vezes tem uma desmossoma, só que ela é reta ali, vegetação e mas tal. não tem a microvelocidade nem as pregas basais. Aí a superfície base, aí essa parte da microvelocidade na célula fixa é chamada de ápice. O ápice da superfície apical. E a superfície basal da célula que tem As pregas basais. então, as pregas basais. Aí tá, Só então. um negócio. O estereocílio, a gente tem que lembrar que ele é flexível. Só que ele é imóvel. Só que ele é imóvel. E a microvelocidade, ela é imóvel e não é flexível. Então, assim, os estereocílios eles são mais ramificados. Eles são mais fazendo assim. fazendo curva. Eles acompanham o fluxo de passagem de líquido extracelular. Mas eles são imóveis, eles só são flexíveis. E as pregas basais são invaginações também. Não são evaginações igual. Aí, cara, isso aí eu fiquei até com dificuldade nos cílios, eu fiquei com um pouco de dificuldade, porque eu sei que os cílios e os flagelos são de transporte. Que eles são, não, é transporte ali na movimentação, isso.
Só que eu não sei te falar o que são os cílios, sabe? Eu sei que o flagelo é a cauda dos espermatozoides, os cílios eu não sei. Morfologicamente, os cílios também um dobramento, é uma especialização da membrana ali, é um dobramento da membrana. Só que o que acontece? O cílios é de maior calibre e ele é de maior tamanho também. Aí os cílios estão relacionados muito com função sensorial, que é na mucosa olfativa e aqui dentro da orelha também. Auditivo. Isso. Aí você vê que ele é mais, tipo assim, ele vai ser maior e Como mais assim, grosso. o cílio vai ser, eu comparo com o estereocílios. E comparado com as microvilosidades. Ah, entendi. Então o cílios ele vai ser mais, tipo, mais grosso. Vai ser mais visível na eletromicrografia. Entendi. Aí o flagelo é aquilo que eu acabei de falar, que é a cauda dos espermatozoides. Que é grandão e ele é móvel. Isso. Eu acho que uma coisa que a Fernanda falou, que a movimentação do flagelo faz a célula o movimento de chicote. Então faz a célula se movimentar no movimento de chicote, que é como ela vai faz. Os cílios faz o movimento da célula ondulatória como um todo. Entendeu? A célula toda se movimenta. É uma outra forma de identificar. O cílio é. O O flagelo, ele faz a célula se movimentar no chicote. A célula se movimentar pelo chicote do flagelo. Então, a cabeça do espermatozoide está aqui, aqui é o flagelo. Aí aqui está a célula, aí ele liga na célula e faz a célula movimentar por meio da cabeça. Então, E os cílios ele move toda a célula. os cílios se movem com a célula também, entendeu? Faz a célula toda se movimentar. Aí o cílio é mais ou menos assim, ó. Tipo assim, ondulatório, sabe? Ah, tá. Entendi. Cara, tem uma coisa que a gente esqueceu de falar sobre os lipídios que eu lembrei agora, que é o movimento lateral. Ah, é mesmo? Disso, isso daí ajuda. Eu não lembro como que é, mas ajuda no transporte. É na fluidez da membrana que a gente faltou falar do esquema de mosaico fluido da membrana. Isso. Aí o movimento tem dois tipos de movimentos, né? O movimento lateral, o deslocamento lateral e o rotacional. E o flip-flop. Flip-flop é Flip-flop trocar é de... quando é muito raro, quando troca a base assim de movimento. Isso, trocar. Só que aí isso permite o mosaico fluido. Então nada ali é fixo. Vai Mas tudo é se que alterando. esse exemplo aqui, né? Só lembrando aqui, é isso aqui. Aí tipo assim, essa proteína, Só mostrar. pra ela. Aí a proteína pode ir mudando, entendeu? Ela não fica fixa ali no local. A proteína, você fala a periférica. Periférica, transmembrana, Ela vai não mudando. ela É tipo, tudo aí vai. Nada tá fixo, entendeu? Que Tudo é tudo fluido, então vai se movimentando para... Aí tem vários movimentos, deslocamento lateral, aí aquele deslocamento assim, qual que é o nome? Flip-flop. Não. Rotacional. Flip-flop é o que troca assim. rotacional é assim. Rotacional é o que gira. E o flip-flop é assim. E o O flip-flop é trocar esse troca de bom. isso. Troca de... flip-flop acontece É quando esse aqui está no citoplasma e esse aqui está na membrana extracelular. Aí Aí eles trocam. E ó, o flip-flop acontece quando está em elevação de temperatura. É verdade. E o aumento de temperatura, ele aumenta a fluidez da membrana. Geralmente a temperatura é diretamente proporcional à fluidez da membrana. E a gente tem outro lipídio, que é o colesterol, que também altera a fluidez da membrana. Quanto mais colesterol, menos fluidez. Isso. Que a gente pode pensar também, tipo assim, quando o seu colesterol está alto, seu tipo, veio tá negócio de veio entupida, sabe? Vocês lembram disso? Que quanto mais colesterol, tipo, é só... Não é nada de conteúdo assim, não, é porque eu acho. É curiosidade básica pra você decorar. O colesterol, ele tipo entope a veia. Então deixa menos fluido. Aí deixa menos fluido. HDL. Aí dá pra gente saber, quanto mais colesterol tiver, menos fluido. Ele é inversamente proporcional. Aí tá, aí tem as interdigitações que elas ficam nas superfícies laterais da célula, que são em formato de digitações assim, sabe? Tipo, as cobrinhas, tipo a cobrinha da medicina lá. Aí também tem a sua função é facilitar a comunicação entre as células, a adesão entre as células. Aí também, que eu me lembro só isso de digitação, né? Aí tem o desmossomo, que ele une uma célula, a coesão de uma célula à outra. Ele é a parte mais eletrodensa que você vai ver na superfície lateral da célula.
Aí ele pode, eu não me lembro agora se ele pode estar na superfície basal da célula. Aí seria o endossomo, né? Que ele não necessariamente precisa estar em contato com outra célula, ou precisa. Não, o endossomo não. O endossomo vai estar em contato com a superfície basal. Entendi. O endossomo vai estar em Na célula a superfície célula. lateral. Tipo assim, naquela lateral que você viu, vai ter o endossomo uma célula a outra, agregando. E a zônula de adesão ou junção comunicante também a função dela é de coesão das células. Só que, cara, eu não sei identificar uma zônula de adesão direito. Eu sei que é aquilo que a gente falou agora, que junta, aí tem um espaço e junta de novo, que é só ligar uma célula a outra, tipo assim, facilitando a comunicação. A adesão entre elas. É difícil de chegar, mas vai ser comprado. Ela é tipo um cinturão que envolve Isso. toda a célula, aí acaba que a gente não consegue Na ver. eletromiografia a gente não vê. Aí a junção, aí tem a zônula de oclusão, que são aquelas partes eletrodensas que a gente vê assim, e tem uma parte tipo, mais eletrodensas assim, tipo um desmossomo, só que tem uma parte entre elas eletrolúcida, que é o espaço intermembranoso, entre duas membranas. E ela inibe a passagem de substâncias ali, fazendo com que as substâncias elas passem dentro da célula ao invés do meio intercelular entre elas. Aí tem o gap, que é a junção comunicante, que ele serve, que a gente, eu pelo menos eu não consigo ver nas eletromicrografias, consigo mais ver no negócio fluido, no modelo de fluido, no mosaico fluido. E a função dele é estabelecer a comunicação entre as células, transporte e tal. Aí tem nas zônulas de adesão, tem as proteínas lá, eu esqueci até aqui atrás. As proteínas, sabe, que fazem essa comunicação, adesão entre as células? Não precisa muito, não. Assim, acho que acho que, se não me engano, é um negócio de filamento de actina em alguma zona. Acho que é na adesão. É na adesão? Actina é adesão. É proteína. Acho que sim, esses nomes de proteína certamente não precisa decorar muito, não. Aí vem o desmossamento, que é o que a gente falou, que fica na base, né? Aí deixa eu lembrar se tem mais alguma que eu esqueci. Só um negócio do gap, acho que assim, é só uma curiosidade que não é muito importante, não. É que ele é formado por seis proteínas, né? Junto, 6 proteínas que ele abre, ele é fechado, mas ele só abre quando a célula precisa fazer comunicação com outra célula. Você não sabia, né? O gap ele só vai ter a função. Isso, ele só vai abrir quando que precisar. Ele não fica feio, não fica aberto toda hora, ele é fechado. Entendi. Então, membrana plasmática finalizada, certo? Fechado. Do núcleo. O núcleo é o núcleo interfásico, né? Na interfase. E o núcleo armazena toda a informação genética da célula. Ele transmite a informação genética também. Então, ele comanda todo o ciclo. O ciclo produtivo da célula. E o núcleo é formado pelo envoltório nuclear, pela lâmina nuclear, pelos nucleus, pela cromatina, nucleoplasma e pelo complexo do poro. Isso poro faz parte do envoltório, então são só 5. São só 5 componentes. O envoltório, a lâmina nuclear, o nucleoplasma, o nucleolo e a cromatina. Então é isso mesmo. O envoltório nuclear é a parte que separa o citoplasma da célula do núcleo, e o envoltório é formado pela membrana nuclear interna, membrana nuclear externa, espaço perinuclear e pelo complexo do poro. O espaço perinuclear é o espaço entre as membranas. A membrana nuclear externa é a membrana em contato com a face citoplasmática da célula. A membrana nuclear interna está em contato com a face nuclear da célula. E o complexo do poro é a parte. São aberturas complexo de proteínas
ele é tipo gap, ele estabelece a comunicação entre o interior do núcleo com o exterior do núcleo, com o citoplasma. Até um negócio interessante que a Fernanda falou, que o envoltório nuclear ele isola o citoplasma do núcleo e também para a comunicação do citoplasma com o núcleo. São funções muito opostas. E o complexo pulmonar é uma região extremamente seletiva que ocorre a passagem de moléculas associadas com duas proteínas que são a importina e a exportina. A importina a importina ela tem um sinal de entrada, então ela entra do citoplasma para o núcleo, associado com uma molécula que precisa entrar para lá, e ela sai do núcleo sem o sinal de saída e sozinha, sem nenhuma carga. A exportina é o contrário, ela sai do núcleo com o sinal de saída mais associado com alguma molécula, com alguma carga, né? E entra no núcleo sozinha e com sinal de entrada. Aí as moléculas, as moléculas que elas pegam também tem um sinal. O sinal Sinal de entrada e sinal de saída. E esse sinal ele não se perde, ele é pela inteira da molécula. Intrínseco, né? Tem um negócio que a gente também tem que saber, é que tipo assim, é só comentar, você deu uma significada naquela parte lá da face perinuclear da membrana interna, da membrana nuclear interna, a face face nuclear da membrana nuclear interna, a face citoplasmática da membrana externa, e a face perinuclear da membrana nuclear externa. Aí e tem São outra 4 coisa. camadas lipídicas. Tem você só não citou, mas só para deixar claro isso, que às vezes pode cair alguma pegadinha de prova aí, que tem que a importina e a exportina, essas proteínas, elas só saem e entram do núcleo pelo complexo de Coro. E assim, só para deixar claro. Aí ela sai, a importina ela só fica tipo repouso dentro a importina. Ela fica em repouso no citoplasma e quando o núcleo precisa, aí tem a carga, aí que causa, aí que ela pega a célula e passa. Do envoltório foi tudo? Falta só a relação entre o número de complexos do coro e a atividade celular. O que acontece? Tem um feedback positivo, porque quanto maior a atividade celular, maior vai ser a produção de RNA mensageiro, que precisa sair do núcleo onde ele é produzido, e também RNA lipossômico. Então, precisa sair do núcleo para poder ir para o citoplasma, porque é onde ocorre a transcrição. Aí, quanto maior esse número de RNAs dentro do núcleo, maior vai ser o número de poros e maior vai ser a atividade celular. A síntese de pessoa. Que é a antidepressão. Então, agora foi tudo, né? Agora é a lâmina. A lâmina nuclear, assim, a função dela são duas funções, que é sustentar o envoltório nuclear e fazer a associação da cromatina com a lâmina, com o envoltório nuclear, deixando ela bem distribuída. Formada por proteína. Isso, formada por proteínas, né, entre as principais está a lâmina A, lâmina B e lâmina C, mas acho que isso aí não tem por que decorar assim. Elas são ligadas pela polimerização. São ligadas por polimerização, que elas se ligam pelo sítio de ligação entre elas. E na metáfase, na prófase, que elas são na prófase, né? Acho que é na prófase, que ocorre a fosforilação. Isso tem então, eu sei que isso daí agora acontece, começa a divisão celular, que é na prófase, mas é na fase inicial da mitose. Mas é fosforilação. Desfosforilação. Na prófase, o sítio ativo de ligação das proteínas, ele tem alta afinidade também com fosfato. Então, essa alta afinidade com fosfato, quando ocorre a adição de fosfato naquele meio que é a fosforilação, aí ocorre a despolimerização, que é a quebra da ligação proteína-proteína, e a fosforilação vai ser proteína-fosfato, o que faz a lâmina celular se desfazer, consequentemente o envoltório. Aí quando vai retornar esse envoltório, aí ocorre a desfosforilação
E a que é a polimerização. retirada do fosfato do meio E a polimerização, que é a volta Que aí da volta. ligação E proteína-proteína. aí volta a lâmina e volta E do volta. essa quebra, vocês não falaram especificamente, mas quem. Ela vai entender, mas é só para marcar que, tipo assim, quando acontece a Desfosforilação. quando acontece a despolimerização, o envoltório acaba. Então, marca o início da divisão celular mitótica ou meiótica, que é a Que é a prófise. prófise. E aí você está na fase G2. E aí, ou não? Não. Não? No final da fase G2, início da prófise da meiose ou prófise tá. da mitose. Entendi. Agora é cromatina. Agora é Lâmina cromatina. acabou. Cromatina. Aí a cromatina tem. Antes de dividir em duas. A cromatina se divide em duas, que é a eukromatina e a heterocromatina. Mas assim, a cromatina é o que? Ela é o DNA mais as proteínas. Né? Então aí proteínas a gente tem não estonas e estonas. As estonas principais que a gente estuda é H1, H2A, H2B, H3 e H4. Aí todas essas, menos a H1, elas aparecem duas vezes juntas, elas formam o octômero de estonas, e a H1 aparece entre esses octômeros de estonas. Né? Esse entre é o quê? Que o DNA, quando ele passa pelos octômeros de estonas, ele se enrola duas vezes. Se enrola duas vezes, então ele condensa mais. E a H1 aparece no que está octômero de estonas. Ele se enrola, faz para cá. A H1 está aqui. Então, tipo assim. Então é um meio para condensar o DNA. Então, quanto mais. Aí compactar, espiralizar. E negócio de heterocromatina e cromatina, heterocromatina. Só nisso aí da H1, a H1 tem afinidade com a H1. Então, aí quanto que mais acontece? afinidade. Dependendo de como está a organização no meio, isso influencia em como o DNA tá. Aí, se a H1 aproxima da H1, ela vai compactando mais ainda. Vai formar heterocromatina. Então, isso, que aí passa de eu para ela. Aí a diferença que você vai explicar E aí, agora. heterocromatina é o quê? É mais condensado, mais espiralizado. Bom, tem uma coisa que a gente não especificou, que as estonas, elas são as proteínas de compactação. Mas você verdade. falou. Só que as não estonas são qualquer outras proteínas ligadas que não tem função de compactação. Só isso. E aí, heterocromatina é mais condensado, eukromatina é menos condensado. A eukromatina é ativa geneticamente e a heterocromatina é inativa geneticamente. E a heterocromatina se divide em heterocromatina constitutiva e facultativa. Constitutiva é que está comum em todos os genes. Facultativa é que é específico para cada gene. Então, às vezes não tem, às vezes tem a manifestação do gene ali. Aí quando tem vamos supor, XX é o nativo e o outro é o Outro ativo. ativo, o outro é esquisito, isso mesmo. E aí, quando o núcleo ele tem mais presença de heterocromatina, ele é um núcleo denso e ele apresenta pouca atividade celular, porque já não consegue fazer tanto mais síntese proteica, né? Transcrição e tal. E quando tem mais presença de eukromatina, é um núcleo frouxo que, ao contrário do núcleo denso, apresenta uma intensa atividade celular, que consegue fazer mais síntese proteica, mais transcrição e tal. A gente pode relacionar, quanto mais frouxo, mais eukromatina, mais transcrição, mais RNA mensageiro, mais tradução, mais síntese proteica, é a maior atividade celular na questão da síntese. Porque a eukromatina, ela tá menos densa, menos espiralizada, então é mais fácil de todos aqueles não estonas, tipo DNA polimerase, primase, Fazer transcrição. Eu não sei se você conheceu com esse nome, se você em algum lugar você viu com isso, mas às vezes eu também tenho alguns lugares que falam, tipo, tem núcleo frouxo e núcleo denso. Aí tem alguns lugares que chamam de núcleo fibrilar e granular. O fibrilar é que tem mais eukromatina e o granular é que tem mais heterocromatina. Entendeu? Aí, entendeu ou não?
Agora a gente falou que hoje denso é fibrilar e granular. Chega a mesma esquemática da classificação do Cleo. Sabe o que eu pensei, né? Eu pensei num negócio assim, tipo, fibrilar, tem mais fibra, quem tem mais fibra, o cara mais forte faz mais atividade física, então mais atividades, isso me ajuda, esse modelo de estudo me ajuda a expressar. E granular, que come granulado de chocolate, quem não faz atividade física. Então aí menos atividade. Cromatina fluida. Agora só falta o Aí, nucleola é uma região, ela é heterogênea, então assim, ela apresenta regiões tanto claras quanto escuras. É uma região que abriga as fitas de DNA responsáveis pela transcrição de RNA ribossômico, pela síntese de RNA ribossômico, né, que aí faz as subunidades ribossômicas, né, que lá cada uma tem as fitas de RNA. E tem a subunidade maior e a subunidade menor. O que diferencia uma da outra é que, tipo assim, a subunidade maior, ela tem um volume maior de proteína, porque ela tem uma fita maior. A subunidade menor, ela tem um volume menor de proteína, porque ela tem uma fita de RNA ribossômico menor. Então, o núcleo é isso, é a parte do núcleo responsável por traduzir o DNA em RNA ribossômico. E ele tem duas regiões, que é a região fibrilar, que é onde está as fitas de RNA ribossômico, e a região granular, que é onde está a subunidade ribossômica. É importante lembrar, tipo assim, que a região granular, ela é originada da região fibrilar. Perfeito. A região granular é originada pela... Isso, a região fibrilar dá origem para a região granular. Tá, então agora faltando do primeiro portfólio ficou as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas fazem a transformação da forma de energia, que são os carboidratos e os lipídios, em uma forma de energia usável pela célula, que é o ATP. Por quê? Porque a célula não poderia usar nem os carboidratos nem os lipídios, porque a energia dissipada nessa usabilidade ia ser tão grande que, entre aspas, queimaria a célula. Então ela transforma numa fosforilação oxidativa lenta, que é a produção do ATP, que muitas vezes pode ser chamado como respiração celular pelo fato de liberar CO2 e usar o oxigênio como receptor final de elétrons, e para ir dissipando aos poucos essa energia e transformar numa molécula usável, que é o adenina trifosfato, adenosina, né? Então, a forma da mitocôndria. Tanta química envolvida que a gente dá. A forma da mitocôndria, ela é variada, depende de célula, isso é uma coisa relacionada muito com a célula. Então ela pode ser mais esticadinha, mais oval, a forma vai variar, mas a constituição dela, não. O que acontece? Ela tem duas membranas, uma membrana externa dotada de uma permeabilidade maior e uma membrana interna que ela é bem mais seletiva do que a membrana externa. Essa membrana interna, ela vai fazendo dobramentos. Esses dobramentos dão origem ao que nós chamamos de cristas. E essa membrana interna, com esses dobramentos e tudo, ela delimita um espaço que a gente chama de matriz mitocondrial. O espaço entre as duas membranas não tem um nome específico, ele é um espaço intramembranar, mas não tem um nome específico como o perinuclear ou outro assim. É só um espaço intramembranar. Intermembranoso. Tem uma coisa, cara, é que a função das cristas mitocondriais só para aumentar as pesquisas da membrana interna. É só para testar mais detalhes. Porque o que acontece? Nas membranas internas, a gente tem as ATP sintetase, que ficam nessa membrana interna. Fazendo esses dobramentos, a gente vai ter uma superfície maior de membrana interna. Consequentemente, a gente vai ter a ATP sintetase em maior quantidade. Então, a gente pode relacionar isso com a visualização das micrografias. Quanto mais cristas mitocondriais a gente tiver, maior é a produção de ATP daquela mitocôndria. A Fernanda chamou essas dobras de invaginações da membrana interna mitocondrial. Ela não fala, assim, eu não lembro dela falar dobra, eu lembro dela falar
ou crista ou invaginação. E outra coisa, a matriz mitocondrial é o líquido. Fica dentro. Fica dentro da membrana. É a câmara interna mitocondrial. Assim, as cristas limitam a câmara. A matriz está dentro da câmara. A matriz é só o líquido que tá lá dentro. Só que é o da mitocôndria, que nele fica. É tipo citoplasma e citosol. Pode ser Tipo, nele Lá tá fica o DNA da. DNA mitocondrial. Que aí a gente tem endossômio, tem os grânulos que são densos. Aí, tá. Então a gente pode relacionar quanto mais cristas, mais superfície de membrana interna, maior ATP sintetase, maior a atividade celular. Aí a gente tem a produção do ATP, que é a principal objetivo da mitocôndria. A gente, na produção de ATP, em torno de 50% da energia contida naquelas formas primárias que a gente falou, que é os carboidratos e os lipídios, são transformados em ATP. Esses outros, em torno de 50%, são perdidos em energia dissipada. A energia do ATP, isso é importante falar, que a energia principal do ATP está constituída na ligação entre o segundo fosfato e o terceiro fosfato. Então, quando a gente tem um ATP, a quebra libera energia, fica o ADP mais P. Que essa é a energia usada, depois esse ADP mais P volta para a mitocôndria para ser sintetizado no outro ATP. Na síntese mesmo do ATP, a gente tem etapas. Na primeira etapa é a glicólise, que é a quebra da glicose, a quebra dos carboidratos e dos lipídios. A gente, no final dela, vai pegar e vai ter os acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai ser a que vai entrar no ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. Tudo isso que eu falei até agora, a glicólise ocorre no citoplasma, o ciclo de Krebs é no espaço intermembranar, se eu não me engano. Depois eu tenho que conferir isso no citoplasma. No citoplasma também, não é? Não, Eu acho que é. matriz mitocondrial. Quase certeza. Não é na matriz, Não, eu acho que é no citoplasma mesmo. Eu acho que é, mano. Então isso não vai conferir. Mais tarde nós conferimos. Mas aí o que acontece? Durante o ciclo de Krebs vai ocorrer a liberação do CO2 e vai pegar e depois vai liberar elétrons. Isso já está entrando no que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons, que é quando aí os elétrons vão até um conjunto sequenciais de proteínas e elas soltam H+. Aí os H+, o que acontece? A gente tem a ATP sintetase na membrana interna da mitocôndria. Os H+, só consegue passar pela ATP sintetase, porque essa membrana interna ela é muito seletiva. Aí nessa passagem dos H+, pela ATP sintetase, ocorre a liberação de energia e a formação do ATP. Aí, assim, sem entrar em maiores detalhes, aí isso ocorre entre a membrana interna para já a matriz mitocondrial. A gente tem também... Só complementando aquilo que a gente falou, o Pedro estava certo. O ciclo de Krebs ele ocorre na matriz mitocondrial das células eucariotas e é o espaço intracelular. A matriz mitocondrial é o espaço intracelular localizado dentro da membrana mitocondrial interna, que é aquilo que a gente falou. Aí o que acontece também? A gente tem que destacar a existência das células adiposas multilocular, que é nessa membrana interna, além de ter a ATP sintetase, a gente tem termogenina, que faz a mesma função com os H+, só que aí essa energia liberada ela vai toda para a produção de calor ao invés da produção de ATP. Isso está muito relacionado a animais de hibernação. E tem a teoria da origem da mitocôndria, que é endossimbiose. Isso. Aí o que acontece? Há muito tempo atrás, a mitocôndria ela era uma bactéria que fez simbiose com uma célula e essa simbiose foi ficando muito forte, virou uma endossimbiose e a mitocôndria foi acoplada à própria célula. Isso a gente tem evidências. O que acontece? A gente tem evidências no ribossomo da mitocôndria, que é 70S,
que são ribossomos relacionados a bactérias. A gente tem a mitocôndria com DNA próprio, com uma autonomia de duplicação e difusão própria, e ela tem esse autocontrole maior da célula. Acho que eu não lembro, acho que era o ribossomo 4S, era 70S. 70S e 80S. Acho que era 4S. Acho que é 70S, depois confere aí pra nós. Bota aí, eu tenho quase certeza que é 70S. Eu falei pra você 40S, 4S aquela vez? Acho que eu falei errado, então olha aí. Não sei agora. Mas nós vai conferir isso também antes de ir pra prova, Fernando. Vai dar. Mas aí de mitocôndria é isso. Eu acho que não tem nada. A gente. O negócio também, tipo assim, é que a endossimbiose foi benéfica para os dois, porque enquanto deu proteção e nutriente para a outra conseguiu um mecanismo de maior aproveitamento energético. Ah, e uma coisa que faltou a gente falar também. As cristas podem ter formatos variados também. Formato triangular, vários Eu não formatos. sabia, achei que era só formato de dedo. Não, ela tem formatos variados. Aquele de nós a gente viu isso mesmo. É isso. Fechado. Eu sou o Bernardo Flor. Pedro Augusto. Matheus Carvalho. T7.